Aqui não tem conversa mole, aqui o Bambu ronca. Está começando o podcast Ronca Bambu, que vai falar sobre segurança pública e os desafios do sul de Santa Catarina. Conosco, Adelor Lessa, um dos maiores comunicadores do nosso estado. Muito prazer te receber aqui no Ronca Bambu, Adelor, para falarmos sobre algo que é muito importante, segurança pública e o nosso sul. Imagina, prazer meu estar aqui nessa mudança de posição, né? Normalmente nos encontramos em estúdio, noutra posição, eu como entrevistador e tu como entrevistado. E agora, prazer estar aqui e à tua disposição. Bom, a gente conhece a tua história, muito tempo na comunicação, e eu gostaria de saber de ti, nessa tua vida como jornalista, você já teve medo cobrindo algum caso de repercussão, algum caso policial, recebeu alguma ameaça em razão do seu trabalho? Ulisses, a nossa atividade é muito periculosa às vezes, né? Pelas circunstâncias, a gente cobre os casos e cobre eventos e situações, e muitas vezes a gente está no meio do tiro, né? Como vocês, não tanto quanto vocês policiais, que vocês estão no enfrentamento direto, nós estamos próximos. Então, muitas vezes a gente tem receio, fica com medo, mas nada a ponto de afastar do caminho. Várias situações delicadas, afinal de contas, são tantos anos que a gente está na lida, né? Já cobrimos muitas ocorrências, muitas circunstâncias e muitos fatos delicados, né? Mais explosivos, cobri ocorrências, investigações, operações policiais, já cobri algumas, acompanhei algumas, e sempre tem a situação mais tensa, né? Mas nada que possa ter o poder de te afastar da missão. Eu tenho uma paixão muito grande pelo jornalismo exatamente porque ele é muito próximo do trabalho policial. Qual foi a história mais tensa e marcante da tua vida enquanto jornalista, enquanto comunicador? Rapaz, são muitas, né, Ulisses? Imagina se eu te perguntar aqui qual foi o caso mais tenso, tu vai enumerar muitos. Eu acompanhei muitos, Ulisses. Teve ocorrências aqui na região, quando tivemos aqui uma situação aqui na região Boa Vista, região da Grande Pinheirinho ali, a polícia foi entrar na área e aí teve dificuldades de entrar porque os bandidos reagiram com tiro, e aí a polícia inclusive sobrevoava de helicóptero e recebeu tiros no helicóptero, e eu estava ali. O meu filho estava inclusive no helicóptero e eu estava ali. Então, uma situação delicada. E eu antes, além disso, outras e tantas situações, algumas inclusive não policiais, mas com tiro para lá, tiro para cá, momento de greve de mineiro, lá em outros tempos que tinham greves que eram muito tensas, né, muito delicadas, que envolviam ações policiais. Então, eu participei de muitas. Participei como jornalista, né, acompanhando muitas coisas. Vi muita coisa acontecer, muitas operações policiais importantes, eu pude acompanhar. E, às vezes, a tensão não só em operações policiais, envolve a polícia indiretamente, porque envolve conflitos, né? E a gente está acompanhando muitas nessa vida. Por isso, são 50 anos de labuta, né? Uma dessas histórias tem uma relação muito próxima comigo, porque no ano de 2015, nessa operação, na área do Grande Pinheirinho, estava presente. Nós, numa quinta-feira, enfrentamos 2 criminosos, e esses criminosos foram alvejados e mortos, membros de uma facção criminosa. Eu estava com outros 3 policiais civis.
A partir daí, o grupo de membros da facção criminosa quis fazer uma retaliação à sociedade, começou a queimar ônibus. Isso. E criou uma estrutura para evitar que a polícia entrasse na região dos trilhos. Então nós fizemos uma grande operação que começou num sábado e me marca muito, porque na oportunidade nós conseguimos acessar a região dos trilhos e apreendemos dinamite, armas, munições. Em uma oportunidade, me lembro claramente que um carro do jornal A Tribuna, que acompanhava e fazia a cobertura da situação, foi alvejado por um tiro de 9mm e esse tiro atravessou o vidro traseiro do carro e acabou acertando o encosto do banco do caroneiro. É a sorte que não tinha nenhuma pessoa ali, porque a jornalista estava conosco nas viaturas. Então isso é o que me marca muito, porque as pessoas, o criminoso muitas vezes não respeita a polícia e não respeita nenhum tipo de pessoa, em especial a imprensa. E tu está falando de 2015, região do Pinheirinho, e aí tu faz todo esse relato de armas e de dinamite e de estrutura e o enfrentamento à autoridade policial, às autoridades policiais, porque estava lá a polícia militar, polícia civil, eu estou falando de 2015. São 11 anos. E hoje ainda em Criciúma nós estamos falando da região do Pinheirinho, o tráfico e o crescimento da criminalidade e tal. Ou seja, 11 anos se passaram e a situação é igual ou um pouco pior. Eu lembro que na oportunidade nós tivemos, naquele ano, o ano mais sangrento na cidade de Criciúma, foram mais de 60 ocorrências de homicídios, adolescentes que tiraram a vida de diversas pessoas, criminosos de todos os calibres, e isso é o que me incomodava muito com relação à questão de estruturas, e em razão do fato de que não haviam delegacias especializadas para atuar na área de homicídios, por exemplo, na área exclusiva de tráfico de drogas, na área de roubos. Então, acho que a especialização e a presença do Estado é necessária. Eu vi e acompanhei no teu programa, na Som Maior, a cobertura do protesto no bairro Pinheirinho, da comunidade incomodada, não só com aqueles moradores de rua que fazem pedidos, exigências às pessoas que transitam por ali, mas também sujam o local, praticam furtos e geram uma sensação de insegurança. Mas a pergunta que eu quero falar agora tem direta relação com isso. O cidadão se sente seguro hoje no sul de Santa Catarina? Olha, eu penso que a região sul é uma região relativamente segura, no geral, considerando o restante do estado. Temos problemas pontuais. Nós falamos muito aqui em Criciúma da região do Pinheirinho, que é um problema que está ali. Em princípio, está centrado ali. Está concentrado ali, naquela região do Pinheirinho. E a preocupação é que, se não for contornado, daqui a pouco isso vai espalhando. E aí cria uma instabilidade para a cidade e para a região. Mas, considerando a região, pelos números, a impressão que tem como cidadão morador e considerando anos anteriores, nós temos um sentimento de segurança aqui, em praticamente todos os pontos, com exceção de algumas questões específicas, como aqui em Criciúma, a região do Pinheirinho, que hoje é de longe a maior preocupação e tem que ter uma ação efetiva ali. Inclusive, eu quero te perguntar, já que estamos aqui no bambu, tinha esse bambu daqui, qual é a dificuldade para contornar ali, para ali estabelecer a segurança, chegar à normalidade ali naquela região do Pinheirinho? Tu que viveu tanto tempo com isso. São um conjunto de fatores. O primeiro fator é a necessidade de uma presença policial ostensiva nas ruas. Então a polícia tem que estar presente nas ruas. Quando o Estado se afasta das ruas, quando o Estado abandona regiões, automaticamente a criminalidade toma conta. Eu sempre faço uma comparação da água quando a água começa a se infiltrar em estruturas. A água sempre vai procurar um caminho para descer e seguir os seus objetivos. Então, se tiver uma laje e a partir do momento em que ocorre uma fissura na laje, a água vai entrar nessa fissura até que ela alcance um local para descer. A criminalidade é assim. Então, ela procura as fissuras, procura onde não há a proteção para se infiltrar. Então, o primeiro passo é a presença ostensiva da polícia nas ruas, a presença do policiamento ostensivo, seja polícia militar, que faz trabalho ostensivo, é uma polícia estadual, sejam as guardas municipais
como órgão de presença nas ruas para fazer com que o criminoso não se sinta à vontade ao praticar crime. Quando nós observamos em uma cidade como a França, uma cidade como Paris, como Londres, e a gente vê a presença do policiamento nas ruas, a gente vê que os criminosos acabam sendo inibidos em praticar crimes. Então, é necessário primeiro a presença da polícia nas ruas. Se o crime acontece, é necessário que tenha uma polícia estruturada para investigar que o crime aconteça. Seja um crime de roubo, em que há um emprego de violência ou grave ameaça, seja um crime de furto. E o crime de furto ele gera uma sensação de insegurança muito grande às pessoas, porque a casa é violada. Então, a intimidade da pessoa é violada. A pessoa não se sente segura ao estar na sua própria casa, que é o local onde ela dorme, que é o local onde ela tem uma sensação de que nada vai acontecer com ela. Ela tem a sensação que algo possa acontecer na rua com ela. Mas quando algo acontece dentro da casa, a intimidade dela é violada, a insegurança aumenta consideravelmente. E aí, nós temos uma necessidade de melhorar o trabalho de investigação, melhorar as estruturas para identificar esses criminosos com uma prova qualificada e fazer com que esse criminoso fique preso. Tu falou em guarda municipal. Curitiba não tem guarda municipal. A guarda municipal atrapalha, não atrapalha? É possível trabalhar? É bom ter guarda municipal? Sim, é bom ter guarda municipal. Eu vou fazer uma comparação com algumas cidades que têm guarda municipal e conseguiram uma redução importante de criminalidade. Tubarão é uma delas. É uma das cidades mais seguras do Brasil quando se fala em cidade com mais de 100 mil habitantes. Automaticamente, há uma presença desse policiamento nas ruas, porque é uma espécie de polícia, uma polícia administrativa. Acontece isso em Florianópolis, uma guarda municipal muito atuante que atua aonde a polícia militar não tem condição de atuar. Em Balneário Camboriú, por exemplo, a guarda municipal tem um efetivo maior do que o da polícia militar e faz com que, no local onde ela está presente, a sensação de insegurança diminui e a sensação de segurança, a percepção de segurança aumenta. Até onde vai a guarda municipal e onde é que começa a polícia militar, onde é que vai a polícia civil? Não tem conflito de área? Eu não vejo conflito, sou um defensor da estruturação das polícias. Polícia militar é uma polícia que tem a função de combater crimes que são estaduais, roubo, tráfico, homicídio, furto, prevenir esses crimes, evitar que eles aconteçam. A Polícia Civil tem a função de investigar. Então, o crime acontece e é necessário que tenha uma repressão àquele criminoso, porque a identificação do criminoso e a prisão dele gera prevenção e repressão e ressocialização. Então, a Polícia Civil investiga quando o crime acontece. A Polícia Militar faz um trabalho preventivo, evitando que o crime aconteça quando se fala em crimes estaduais. Só que a Guarda Municipal tem um fator muito preponderante, que é realizar policiamento de trânsito, cuidar das infrações de trânsito dentro das cidades, mas proteger o patrimônio público municipal. Então, o policiamento da Guarda Municipal em uma praça, no Paço Municipal, nas escolas municipais, no trânsito, faz com que a Polícia Militar não precise exercer essas atividades. Automaticamente, a Polícia Militar vai exercer uma atividade de prevenção desses crimes, como são os furtos, os roubos. Então, há um trabalho conjunto que, através da união de esforços, faz com que se garanta a segurança pública. Há um tema muito interessante que se discute, dizem, a segurança pública é dever do Estado, mas não é dever do Estado, ente da federação. É dever do Estado como um todo, daquele conjunto que engloba a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Como ente, né? Não é o governo do Estado. Tanto é que, quando a gente fala em segurança pública, lá na Constituição Federal, no artigo 144, diz o seguinte: a Constituição estabelece que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O Estado, que engloba todos os entes da federação. E aí tem órgãos federais, estaduais e municipais. E aí eu cito Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias penais federais. Dentro dos estados, Corpo de Bombeiros, polícias civis, polícias militares e polícias penais estaduais. E dentro dos municípios, as guardas municipais, o que demonstra que segurança pública, de fato, é responsabilidade
e dever de todos esses órgãos. Então, o município também tem responsabilidade quando se fala em segurança pública. O que é a força do hábito, né? Eu vim aqui para responder e eu acabo perguntando aqui, né? Fica à vontade, eu estou aqui para responder. Então, essa temática é importante. O que tu achas que mudou nos últimos anos na cobertura da atividade policial, do jornalismo policial, da cobertura policial? Acho que os instrumentos, né? Os equipamentos. Hoje a cobertura, para nós fazermos a cobertura, a gente tem informação mais fácil, informação mais rápida, nós temos as informações imediatas, né? A gente sabe das informações, das ocorrências, as informações chegam mais rápido, né? E vocês, né, no outro lado, vocês têm mais equipamentos. Antes vocês acabam atuando não só no enfrentamento, revólver na mão, arma e tal, no enfrentamento direto, mas vocês têm equipamentos para investigação tecnológica, para investigação de muito tempo. Vocês têm muitos equipamentos, a internet, os instrumentos tecnológicos ajudam muito na investigação. Então, vocês avançaram muito na investigação. Isso encurta caminho para o trabalho de vocês. Quando vocês tem um problema a resolver, um furto, uma quadrilha. Então, antes vocês têm muito subsídio para chegar no ponto. Antes eram investigações mais difíceis, mais demoradas, mais enroladas. É a impressão que se tem. Bom, é uma questão interessante, em especial sobre a percepção e as impressões. Segundo o livro Brasil no Espelho, 22% da população do Brasil se preocupa com segurança pública. Eu vi uma pesquisa regional aqui do sul de Santa Catarina e que engloba o Planalto Serrano, onde 16% da população se preocupa com segurança pública. Porém, a preocupação da região, identificada através dessa pesquisa, é saúde pública. Diferente da preocupação nacional, aonde a saúde pública fica em 6º ou 7º lugar. A que tu reputas essa diferenciação de preocupação no Brasil com relação à preocupação aqui, local, regional, na questão de saúde pública versus segurança pública? É que eu penso que o cidadão ele tem o sentimento, aqui no estado catarinense, o estado de Santa Catarina é um estado privilegiado em várias questões. Então, é o que eu te digo, por exemplo, fazendo o que eu disse antes do sentimento que se tem no estado. Então, nós temos problemas pontuais aqui, ali, mas no geral, o sentimento é de segurança, nós estamos seguros. Há poucas ocorrências, nós temos poucos problemas, né? E nós temos uma polícia efetiva, tanto a polícia militar, que tem números muito positivos aqui em Criciúma, melhorou muito em Criciúma, quanto com a polícia civil no trabalho que faz. Então, quando você tem um sentimento de segurança, então a insegurança não te preocupa, a violência não te preocupa tanto quanto outras questões como saúde, porque daí tu tem fila no posto, tu tem fila no hospital, tu tem fila aqui, falta remédio e tal. Então a preocupação com saúde passa a ser maior do que a preocupação com a segurança. É o sentimento. Eu acompanhei tu falou no livro do Felipe Nunes, e eu acompanhei uma palestra dele em Florianópolis, na posse da Caerte, ele apresentou dados sobre isso. E também fiquei impressionado com o índice violência, tráfico de drogas, pontuando a pesquisa lá na frente, muito lá na frente. Violência, crime, tráfico de drogas, corrupção, ordem pública, economia e inflação, lá na frente. São os itens que mais preocupam no geral no país inteiro. Vindo a saúde lá embaixo. Por quê? Porque é claro que nós não temos nos outros estados, em outras regiões, nós não temos uma saúde 100%. Nós não temos uma saúde que não tenha problemas. Tem igual, provavelmente mais do que aqui, problemas maiores do que nós temos aqui. Só que lá, os problemas com segurança e insegurança são muito maiores. O Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará. Norte e Nordeste, Bahia, Ceará. Nós acompanhamos, os problemas são graves, gravíssimos. Aqui, nem tanto. Então, por isso que aqui as pessoas se preocupam menos com a segurança, falam muito. Os moradores do Pinheirinho, especificamente aqui em Criciúma, têm toda a razão de protestar, de questionar e tal, e é bom que se diga, o problema ali no Pinheirinho não tem lado, não é esquerda, não é direita, não tem partido, não é desse ou daquele partido, é da comunidade. Ali pega gente de tudo que é lado. Então é importante olhar ali e a comunidade está preocupada e tem razão, porque é um problema pontual, e a cidade tem que estar preocupada porque tem que resolver aquilo ali para ficar tranquila no todo, né? Então, aqui, a saúde acaba sendo
acaba chamando mais atenção, porque outros problemas, como violência, aqui não preocupam tanto. Muito interessante essa consideração. E a pergunta é a seguinte: uma região consegue crescer sem segurança pública? Não cresce, né? Ela não cresce porque o meu sentimento uma região para crescer e uma região para ser forte, assim como um país, ele tem que ter infraestrutura no todo, e aí quando se fala em infraestrutura, tem que oferecer boa saúde, educação. Ninguém cresce, e cresce pleno se não tiver um investimento forte na educação. Nenhum país do mundo cresceu e avançou e se consolidou sem um investimento forte na educação. Então, tem que ter infraestrutura para circular, para as pessoas circularem, para a economia fazer a movimentação de seus produtos e tal, setor produtivo, infraestrutura, saúde, e tem que ter segurança. Se as pessoas não tiverem segurança, as pessoas estão inseguras, há um clima de instabilidade, as pessoas vão trocar de região, vão trocar de cidade, vão trocar de país, porque todos querem trabalhar com segurança. As pessoas não querem só ganhar, não querem só crescer, as pessoas querem estar seguras, elas com suas famílias, com os seus ambientes. Então, segurança é fundamental. Onde tem problema de segurança, há um clima de instabilidade e ou não cresce ou o crescimento não é sólido. O exemplo maior disso, na minha visão, é Singapura, que investiu muito em educação, muito em segurança pública e é um país referência hoje em crescimento. É hoje um país referência, mas em pouco tempo atrás era uma instabilidade. Quem queria ir para Singapura? Ninguém. Mas investiu em educação, investiu na segurança. Isso dá o quê? Estabilidade e dá conhecimento para crescer. Eu uso uma expressão que diz o seguinte: sem segurança a gente não tem presente e sem educação a gente não tem futuro. Porque a educação e a segurança, e quando se fala em educação é questão cultural, tem direta relação com o desenvolvimento de um país, de uma cidade ou de uma região. O sul de Santa Catarina hoje, já que tu cobre toda a região, não só na área política, mas na área de desenvolvimento econômico, é um local seguro para se investir? Olha, Ulisses, eu sou um apaixonado pela nossa região. Eu sou até suspeito para falar do Sul, porque eu sou apaixonado pela região, já conheço alguns pedaços do país, do estado e tal, pelo mundo afora. Não sairia daqui, como tive possibilidade de sair, não saí daqui. Sou um apaixonado por essa região. Acho que nós temos aqui pontos privilegiados, nós estamos do ladinho do mar, nós estamos do ladinho da serra. Quando eu falo da serra, a Serra do Rio do Rastro, não. Eu estou falando da serra como um todo, a serra geral, e aí tem a Serra do Faxinal, a Serra do Corvo Branco, a Serra da Rocinha, tem agora a do Fundo Grande que está sendo aberto, tem os cânions, tem o caminho dos cânions, nós temos as trilhas. Então, nós temos praticamente tudo. Isso aqui é um espaço privilegiado, né? Desde o voo de balão até as trilhas nos cânions e todo o setor produtivo e as praias aqui. Quando eu falo de praia, eu vou do Morro dos Conventos, vou ao Farol de Santa Marta e vou na Galheta, por aí afora. Somos privilegiados. E há um espaço grande para investimento e para crescer. Cresce muito o sul de Santa Catarina. Nós ficamos apartados um pouco do centro do estado, que continuou crescendo muito, e nós ficamos trancados por causa da duplicação da BR-101, que parou, lá eles duplicaram, aqui não duplicaram e nós ficamos atrasados. E estamos pagando essa conta até hoje. A gente cresce, o sul cresce, mas cresce bem menos que outras regiões, como o centro do estado. Então, a nossa fragilidade aqui acabou que nos impuseram essa questão da duplicação. E aí nós acabamos ficando mais frágeis. Hoje, olha a dificuldade que é para fazer os túneis do Morro dos Cavalos, que estava no projeto inicial da duplicação, desde o início. Até hoje não se faz, e quando não se faz, nós vamos a cada ano caminhando para trás. Então, a infraestrutura na região para crescimento existe, potenciais para a região crescer, os potenciais estão aí. E nós temos o que poucas regiões têm, nós temos segurança. Tem o sentimento, o clima, o ambiente de segurança. Nós nos sentimos seguros. De andar na rua, nós nos sentimos seguros. É claro que tem problemas, como tem. Cada cidade que cresce um pouco, ela passa a ter alguns problemas que herda de outras regiões. Mas se você sair daqui, eu não quero falar mal de nenhuma outra cidade, mas você vai daqui, vai para outras cidades de Santa Catarina, que são do mesmo tamanho ou maiores que Criciúma, você não tem a mesma sensação que você tem aqui em Criciúma. Claro que aqui não é um paraíso, né? Não vivemos aqui no paraíso, mas
aqui você se sente mais seguro ao caminhar, ao circular, do que em outras cidades da cidade. Sai do estado, então, muito pior. Eu acho que é importante nós discutirmos isso, porque o Rio de Janeiro teve uma oportunidade lá atrás de tomar atitudes mais firmes, de investimentos adequados para fazer com que ele não chegasse aonde se chega. Recentemente eu fiz uma operação policial no Rio de Janeiro, um treinamento lá, e há comunidades como o Complexo do Alemão, em que a polícia não acessa há 10 anos. Então, há uma dificuldade. A Rocinha é um outro grande exemplo de inviabilidade de acesso, o que torna o local um estado paralelo. É isso que eu digo nisso aqui, quando tu falou aqui que em 2015, vocês foram ali na região da Boa Vista, do Pinheirinho, e eu fazia referência a isso no início, que vocês polícia, né, policiais, das polícias civil e militar, vocês foram acessar, e aí receberam um enfrentamento, prenderam um traficante, um criminoso, e aí houve a reação, incendiaram ônibus e tal, e aí a estrutura teve dificuldade para acessar o bairro. Hoje, isso que 11 anos atrás, hoje a situação é semelhante. E se não resolver, daqui a pouco a polícia não acessa mais lá. Uma viatura para acessar em alguns pontos de Criciúma hoje, lá naquela região, já tem dificuldade. Uma viatura sozinha não vai. Então, é preciso controlar. E quando eu digo controlar, não é baixar a polícia e baixar o pau e dar tiro e tal. Não, é controlar, administrar, resolver. Tem várias formas, envolve vários pontos. Então, tem que resolver aquilo ali para que daqui a pouco não aconteça aqui o que acontece lá. Que não entra e aí aquilo acaba avançando, espalhando. No ano de 2015, nós trouxemos aqui em Santa Catarina o José Marano Beltrame, que era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e ele fez uma palestra sobre a atuação da segurança pública no Rio e disse que eles haviam criado as unidades de polícia pacificadora nessas comunidades. Então colocaram postos de polícia nas comunidades aonde até determinado momento não se entrava mais. Colocaram a estrutura de polícia, só que o Estado não levou para aquelas comunidades a assistência social, não levou a educação, não levou a saúde. Automaticamente, aqueles policiais não mudaram o ambiente, porque não cumpre eles mudar o ambiente. Eles têm que dar segurança para quem vai mudar o ambiente. A partir de determinado momento, os próprios policiais passaram a estar contaminados pela criminalidade e viram ali uma forma de obter vantagem devida criando milícias. Então, o Estado ele não pode estar só presente com a força, ele tem que estar presente com estruturas que façam com que se mude a realidade local, onde crianças tenham uma perspectiva de um futuro melhor fora do crime. E isso é o que gera mudança numa sociedade. A gente fala do sul de Santa Catarina, falamos de Praia Grande, eu estive lá recentemente, fiz boiacross, fiz trilha de cavalo, não consegui fazer o passeio de balão porque o tempo não estava ajudando, mas nós temos aqui as nossas praias, nós temos Bom Jardim da Serra, regiões que têm essa capacidade de atrair as pessoas, só que além da infraestrutura, a segurança pública, é claro, são necessárias para que as coisas aconteçam e mudem a nossa realidade para melhor. Nós não podemos regredir, nós temos que avançar na questão da segurança pública. Estamos aqui no programa Ronca Bambu, um podcast criado para discutir segurança pública e o desenvolvimento do sul de Santa Catarina, tomando o nosso Bali, que o Marinho da Bali mandou aqui para a gente. Ô, Ulisses, o que te deu de mudar de posição aqui na mesa? De onde é que surgiu essa tua ideia de entrevistador de entrevistado virar entrevistador? Bom, surgiu de uma necessidade de entender os problemas da nossa região. Os jornalistas, as pessoas que vivem a realidade local, em todos esses anos, eles adquiriram um conhecimento que não pode ser desprezado. Os jornalistas adquiriram um conhecimento que precisam ser transformados em ideias. E quem está envolvido nesses processos de querer mudar a realidade tem que absorver esse conhecimento das pessoas para tentar mudar a realidade. Muitas vezes o jornalista ele nos entrevista para obter as informações. E um jornalista, um repórter, ele ao longo dos anos entrevistou centenas de milhares de pessoas. Todo esse conhecimento acumulado vai fazer com que a gente possa transformar isso em ideias
que transformem a realidade local. É que às vezes o jornalista também entrevista para obter informações e também para passar informações, né? Deixa eu te perguntar, nesse tempo todo que acompanho as ações policiais, acompanho muito essas questões da segurança, de vez em quando fica a dúvida, o problema está ali na legislação vigente, está na operação do sistema, está na polícia, no equipamento, onde é que está o problema? O problema está em todos nós. O grande problema da segurança pública é um problema global. Envolve o cidadão, envolve os políticos, envolve os produtores de legislação, envolve quem aplica a legislação. Acredito que todos nós temos uma parcela de culpa nessa questão que dá causa a uma sensação de insegurança. A polícia tem que melhorar o seu trabalho, nós temos que ter cada vez mais estruturas que permitam a presença policial nas ruas, uma polícia cada vez mais qualificada que investigue e leve para o Poder Judiciário as provas que façam com que os criminosos sejam condenados, um judiciário cada vez mais eficiente, ágil e firme que condene, um Estado que possa ressocializar esses presos através da educação, através do trabalho, mas ao mesmo tempo nós precisamos de um envolvimento da população, não só com cobrança, mas com ideias e participação social em conselhos de comunidade, em presença social para que todos sejam responsáveis. E uma mudança legislativa, porque no Brasil, ao longo dos anos, não se criaram estruturas, por exemplo, para manter indivíduos presos. O sistema prisional é uma panela de pressão prestes a explodir. Então não se investiu no sistema penal. E aí tem mais presos do que vagas. Então o que a legislação faz em nível federal? Vamos criar mecanismos que façam com que o indivíduo não fique preso. Então se cria a audiência de custódia, se cria a liberdade provisória, se cria o livramento condicional, a tornozeleira, vários mecanismos para tirar o criminoso do sistema prisional e colocar na rua. Isso causa um grande prejuízo para a sociedade, porque são presos que estão nas ruas. O que faz acuar o bandido? O que o bandido tem medo? O que tu não enfrenta? Porque não é só... O que faz o bandido recuar? Sensação de punição. Quando a polícia está presente na rua, quando a polícia investiga, prende o criminoso, o judiciário mantém esse bandido preso, automaticamente ele vai ter uma sensação de que algo está sendo feito. Há uma repressão a ele. E, quando há uma repressão, ele vê que ele cometeu um crime e foi preso. Enquanto ele está preso, ele não comete crimes. Então, isso gera uma prevenção. E a prevenção também gera para aquele cidadão que vê o criminoso sendo preso e sabe, olha, ele cometeu um crime e foi preso. Eu não vou cometer, porque se eu cometer, eu vou ser preso. Então, a gente prende uma série de pessoas, muitos continuam praticando crimes, isso é a reincidência, só que dentro do sistema prisional, então, ele tem que ser ressocializado e ter... Mas dentro do sistema. Dentro do sistema, ressocializado e voltar para a rua. Só que quando ele comete um crime depois de passar pelo sistema, ele tem que ter uma sanção cada vez mais dura. Por quê? Se ele teve a oportunidade de ser ressocializado e mesmo assim continuou praticando crime, ele tem que, ao voltar para a cadeia, não ter nenhum benefício. Para ele saber que eu tive uma chance, retornei para a rua, em tese ressocializado. É o que a gente diz, tem o sentido inverso, é o que a gente diz, por exemplo, numa situação aqui de Criciúma, que é a questão do roubo de fio, que é a indústria do roubo de fio de cobre, que é um absurdo. Todo dia, tu tem uma região da cidade que está sem energia, porque roubaram o fio, roubaram a fiação, roubaram para vender para quem compra ilegalmente, ilicitamente, e aí é para comprar crack e tal. Por quê? Porque o sentimento é que, fala com a polícia, eles prendem, entregam, passa pela audiência de custódia e em horas está na rua. Então ele tem o sentimento seguinte, eu posso continuar roubando, porque se me pegarem, eu vou para a rua em seguida. No mesmo dia eu volto a roubar fio de cobre. Então esse sentimento de impunidade alimenta o crime, que é uma falha da legislação. Concorda? Concordo. Eu estive em Siderópolis ontem, conversando com algumas pessoas e uma delas disse que tem um galpão no centro da cidade e em um determinado dia, por volta de 6 horas da manhã, alguém passou na casa desse proprietário do galpão e disse, vocês tiraram os cabos de energia do galpão de vocês? Eles, não, porque ontem na madrugada tinha gente tirando os cabos. Então o proprietário vai lá e observa
a subtração, o furto desses fios. E aí eu trabalhei com um juiz que ele dizia o seguinte: quando alguém furta fio, ele tem que ser penalizado de acordo com a proporção decorrente do dano causado. Ele era juiz em São Joaquim e indivíduos furtaram cabos de energia da Serra do Rio do Rastro. Ele disse o seguinte: ora, não é o peso do cabo avaliado em cobre ou em aço que vai ser a sanção do indivíduo. Não é isso. Vai além disso. Quando alguém furta um fio, ele, além daquele patrimônio que é subtraído, valorado em algo que não vale muito, mas para o usuário de droga vale bastante, ele tem que ter uma estrutura de recolocação desses cabos. A comunidade vai ficar sem energia e tem o valor gasto para ter colocado os cabos de forma inicial. Por isso que ele sempre aplicava a pena para o autor de furto de cabos na metade do que era previsto o crime de furto. Então, se a pena do furto era de 2 a 8 anos, ele começava com 4. Porque ele entendia que havia um prejuízo muito grande para a sociedade. Então, acho que a sanção penal dura, a consequência dura na aplicação da pena, faz com que o indivíduo deixe de praticar crimes. Imagina um cidadão que tem um restaurante, um bar, um supermercado, um mercadinho. Nesse calorão que nós estávamos aí do verão, 30, 40 graus, roubaram os fios numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite. E aí o restaurante, com tudo na geladeira, todos os produtos na geladeira, o prejuízo que o cidadão tem. Para fechar, me diga uma coisa, o que tem que mudar urgente nesse país? A gente precisa mudar um conjunto de situações. Primeiro, uma questão cultural. A mudança cultural é necessária. As pessoas têm que ter a cultura de que não dá mais para permitir o jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho em que faz as coisas acontecerem sem que haja uma responsabilização. Roberto Campos tem um livro muito interessante sobre o jeitinho brasileiro e há uma crítica que ele faz muito interessante com relação a essa questão cultural brasileira, no sentido de que sempre faz as coisas fácil. A lei do menor esforço, a lei de obter vantagem em tudo. A partir do momento que as pessoas tiverem a consciência, a responsabilidade de que não se deve obter vantagem aonde não é lícito obter a vantagem, o Brasil muda. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe era diretora de uma escola em 1994. Chegaram bolas para aquela escola vindas do Estado. E eu, aos 12 anos de idade, que não tinha uma bola, pedi uma daquelas bolas para minha mãe. Ela me deu uma lição de moral e ela disse que aquela bola era do Estado. Aquela bola era uma das crianças. Quem pagou por aquela bola foi cada cidadão da nossa cidade, que era Turvo. E o dia que a gente tivesse dinheiro para comprar uma bola, nós compraríamos uma bola. Foi o maior exemplo que eu tive de dignidade e de respeito. Se ela fosse uma pessoa indigna, ela pegaria uma daquelas bolas e me daria. Ninguém saberia. Mas o maior exemplo é aquele que vem das pessoas que estão para nos ensinar. Então, acho que a maior necessidade que nós temos no Brasil hoje é mudança de cultura. É fazer com que aquele indivíduo que perde uma carteira, por exemplo, ele tem a carteira devolvida com o dinheiro dentro dela, sem que haja uma necessidade de pagar alguma coisa para as pessoas. Hoje no Brasil, se alguém acha dinheiro e devolve para o proprietário, ele é digno de elogios. Na verdade, isso deveria ser um dever de toda pessoa. Achou dinheiro na rua, devolver deveria ser um dever. Hoje a gente dá os parabéns para quem faz o certo, quando na verdade nós teríamos que fazer com que todas as pessoas fizessem o certo. Fechou? Prazer estar aqui contigo. Obrigado, é um prazer imenso. Gostou da estreia? Gostei da estreia. Agora eu vou tomar água mineral Gravatal. Sani, obrigado pela água. Um abraço. Um abraço. Sucesso e energia. Valeu.